Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro. Bom dia a todos, né? Aproveitar que o irmão Josué está com o microfone aberto. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe neste nosso encontro deste sábado. Irmão Josué, por favor, pode orar por nós? Bom dia, irmãos. Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos orar. Deus querido, nosso Senhor, nosso Pai eterno, nós te damos graças por essa manhã maravilhosa, Pai. Mais uma vez, o Senhor nos sustentou durante a noite e aqui estamos, Pai. Iniciando um dia lindo que o Senhor aprove a nós vivê-los, Pai. Deus, eu te peço agora por esse momento que nós passaremos aqui, em união, juntamente com o nosso pastor, Deus, meditando na sua palavra, aprendendo um pouco mais do Senhor, Pai. Eu te peço a orientação do teu Santo Espírito sobre o pastor Kenji e sobre nós também, Pai, para que possamos assimilar, Pai, de forma adequada os ensinamentos. Pai, Amém. mais uma vez eu peço ao Senhor também, Pai, pelos enfermos, Pai, por tantas pessoas passando dificuldades em razão desta crise, dessa pandemia, Pai. Nós confiamos no Senhor que isso vai passar, nós sabemos que o Senhor está no controle, embora não pareça a olhar humano, mas o Senhor está no controle de tudo, papai. E nós cremos que no momento do Senhor, tudo isso vai passar, Pai, e nós iremos glorificar teu nome. Já glorificamos, Pai, mas iremos glorificar ainda mais. Amém. Esteja conosco, nos abençoa nesse dia, nesse final de semana, todos os nossos familiares. Cuida, Pai, do seu povo. E é no nome do Senhor Jesus, seu Filho amado, que nós oramos, te pedindo e te agradecendo sempre. Amém. 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 Muito obrigado, irmãos. Bem-vindo a todos que estão chegando. A Cláudia, Regiane, pessoal que está entrando, bem-vindos. Bom dia a todos. Vamos retomar, então, a nossa introdução ao Pentateuco. E eu vou pedir, então, Daniel, se você consegue colocar o slide. Você já começa isso. Tá? Bom, pode ir adiante até a introdução. Era o 35? Era o 35, se não me engano. Vai lá. Isso, não, o 34, por favor, 34. Isso. Vamos dar uma olhadinha, então, naquela visão geral que nós apresentamos para vocês, né? Dos 5 livros, nós estamos nos propondo a colocar, a oferecer a vocês uma introdução a cada livro. Então, nessa visão geral, você pode ver que o Gênesis, ele vai contar a história das origens de tudo, do mundo, tudo, até a escolha de Abraão como patriarca de Israel, né, das origens de tudo, até o Egito, até o momento em que eles se estabelecem na terra de Gósen, né, graças a José, que agora é o segundo é o vice-rei, né, vice-regente do Egito, e até o momento que está tudo bem lá no Egito. Então, essa é a trajetória histórica de Gênesis. Depois nós vamos encontrar no Êxodo, né, o segundo livro. Êxodo significa saída, né? Então vai contar do Egito, né, a história de Israel do Egito, já sob a escravidão, né, ou na escravidão do Egito, sua libertação e até a chegada ao Monte Sinai. Então vai passar pelo Mar Vermelho, etc. E tal, então eles vão parar no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, então, Deus dá as leis, as tábuas da lei, né? E também ocorre a construção do tabernáculo, tá? Levítico, o livro dos levitas, né? Ou sobre os levitas, nós vamos encontrar o registro do que acontece sob os pés do Sinai, aos pés do Monte Sinai, tá? Então, eles ainda não saíram do Monte Sinai, e Moisés, então, apresenta as regras, a lei ou as leis, né, para os levitas. Vocês vão se lembrar que os levitas são aqueles, a tribo de Levi, é a tribo separada por Deus, que não receberá
uma porção de terra, né? Então, na terra prometida, eles não terão uma propriedade, vamos assim dizer. E ele vai dizer que a porção de Levi é o próprio Senhor, que eles haveriam de servir ao Senhor eternamente. Então, Levítico, então, é escrito nessa época do Monte Sinai. Aí nós temos Números, o livro dos Números, que vai contar da história da partida do Sinai, né, até Canaã, né, até as planícies de Moabe, e depois nós temos Deuteronômio, que vai ser o livro escrito junto às fronteiras da Terra Prometida, antes do povo entrar em Canaã, tá? E vai registrar também a morte de Moisés. Muito bem? Então, esse aqui é o quadro geral, tá? Depois, esses slides vão ser disponibilizados para vocês. Ainda não está completo, né? Mas vai ser disponibilizado para vocês. Muito bem, pode seguir no slide, Daniel, por favor. Pode ir até Levítico, que Gênesis já falamos, Êxodo já falamos, aí ficamos aqui no Levítico neste momento. Então, basicamente, né, nós estamos apresentando um esboço, né, um sumário do livro, para que você tenha uma visão geral de cada livro. Então, foi assim com Gênesis, foi assim com Êxodo, agora nós apresentamos Levítico. Alguns dizem que Levítico é o coração da Torá. A Torá é o nome que é dado, significa instrução, que é dado aos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, nós vamos encontrar no Levítico o coração da Torá, tá? Porque, basicamente, nas duas divisões que nós temos, né, do livro do Levítico, você encontra a via de acesso a Deus, né, a redenção de Israel, capítulo 1 ao capítulo 16, tá? E no segundo bloco, o modo de viver para Deus, a santidade. Então, do capítulo 17 ao 27, tá? Então, no livro de Levítico, o que nós encontramos? Na primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 16, nós temos leis dos sacrifícios e ofertas, capítulo 1 a 7, tá? Depois, vocês vão ver a consagração dos sacerdotes no trabalho, né? Consagração, a separação deles, né? A unção deles, e eles devem, então, ser preparados para o trabalho no tabernáculo. Recepção dos adoradores, que vão trazer os seus animais, né? Suas ofertas, o que eles devem fazer, etc. E tal, tá? Então, do capítulo 8 ao capítulo 10. Leis do puro e do impuro. O que é puro e impuro no que diz respeito aos rituais no tabernáculo. Então, nós vamos saber aqui que não é qualquer coisa que podia ser apresentada ao Senhor como oferta, tá? Então, nós vamos saber o que é puro e o que é impuro em relação a tudo que diz respeito ao tabernáculo, tá? As ofertas, ao holocausto, enfim, né? As ofertas também no que diz respeito às primícias da terra, né? E no capítulo 16, aqui nós temos, então, o capítulo principal do livro do Levítico, né? O capítulo 16, que trata do grande dia da expiação. Então, vamos gastar algum tempo aqui no capítulo 16, que trata do grande dia da expiação. Então, vocês perceberam, né, que Deus estabeleceu ofertas e sacrifícios para que o povo pudesse estar diante dele. E havia também o sacrifício pelo perdão dos pecados, né, sacrifícios de expiação, né? Então, cada um trazia a sua oferta, o seu animal, né, diante do tabernáculo, volta ali um pouquinho, é isso, diante do tabernáculo, e aí, então, o sacerdote recebia o animal, verificava se o animal fazia parte dos animais puros para serem sacrificados ao Senhor, se ele não tinha nenhum tipo de defeito e tal,
e o apresentava então a Deus. Matava, né, sacrificava, e ali então o ofertante, o adorador, tinha os seus pecados expiados naquele dia, tá? Naquele dia, tá? Mas também havia um dia separado para o povo todo, né? Que seria o grande dia da expiação nacional, tá? Nesse dia, um dia só, né? Eles deveriam apresentar um novilho, né? Para o Senhor, está tudo aqui no capítulo 16, né? E o sumo sacerdote, então, né? Ele deveria apresentar essa oferta pelo pecado por si mesmo e por todo o povo, tá? Então era nacional, né? Expiação nacional, tá? E aí naquele dia somente Arão, que estava vivo ainda, né? O sumo sacerdote, havia vários sacerdotes, o sumo sacerdote era Arão, e vocês vão se lembrar também que os sacerdotes só poderiam ser da família de Arão, tá? Arão também da tribo de Levi, assim como Moisés e Miriam. Então os três eram da tribo de Levi. Tá? Então, Arão, ele foi aquele que foi separado para ser o sumo sacerdote, e ele então pegaria o sangue da oferta por si mesmo e pelo povo, tá? E ele entrava então no Santo dos Santos, tá? No tabernáculo havia dois espaços, vamos assim dizer. O primeiro espaço seria o santo, o lugar santo, que seria como se fosse um hall, né, de entrada para o Santo dos Santos, mas os sacerdotes só podiam entrar até o lugar santo, e havia o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Tá? Esses dois espaços eram separados por uma cortina ou por um véu, né? E esse véu só podia ser atravessado pelo sumo sacerdote uma vez ao ano, tá? Então, o capítulo 16 trata exatamente disso, ok? Então, ele entrava, oferecia ali diante da arca do concerto, a arca da aliança, né? Que ficava dentro do lugar do Santo dos Santos. Ele, então, oferecia, aspergia o sangue, né, do sacrifício em prol de si mesmo e da nação diante de Deus, tá? Então, vocês vão se lembrar que a arca era uma caixa, né, assim, vamos assim dizer, de folheada a ouro, né? Na sua tampa, que fechava essa caixa, na sua tampa, eles fizeram duas representações de querubins, né? E com suas asas voltadas para o centro da tampa, simbolizando ali o lugar onde Deus está, né? E é no centro dessa tampa que o sacerdote, então, aspergia o sangue do sacrifício, né? Pela expiação dos pecados de si mesmo e do povo. E vocês vão se lembrar também que dentro da arca, né, no interior da arca, havia três objetos considerados sagrados pelo povo e, obviamente, também pelo Senhor. O vaso com o maná, né? O maná, aquela semente que caía do céu, né? Que era recolhida pelo povo de Deus durante toda a semana, menos no sábado. Desculpe. E depois que eles recolhiam essa semente, eles moíam essa semente para que ela se tornasse uma espécie de uma farinha, né? E dali, então, eles coziam o pão para eles, tá? Então, acontecer do maná cair do primeiro dia até o sexto dia, no sétimo dia não havia, não caía o maná, né? Porque era o dia do descanso. Então, no sexto dia caía já em dobro, isso aconteceu durante 40 anos, né? E eles pegavam a porção do maná, uma porção do maná que caía, colocaram num vaso, e esse maná recolhido no vaso jamais apodreceu dentro da Arca da Aliança, tá? Também lembrando o significado do maná, né? Maná o que é isso? O que é isso, né? Porque quando começou a cair essas sementes, né, vamos assim dizer,
eles perguntaram, maná, maná, o que é isso? O que é isso? Então, recebeu o nome de maná. Tá? Então, uma porção desse maná foi depositado num vaso, e esse vaso foi colocado dentro da Arca da Aliança. Então, durante toda a peregrinação, esse maná nunca apodreceu. O segundo objeto dentro da arca foi a vara de Arão. Então, vocês sabem que eles usavam, né, para a caminhada, as varas, né, para ajudar a andar no terreno pedregoso, muitas vezes pedregoso, e a vara de Arão, né? Por que esta vara ficou dentro da arca? Porque houve uma rebelião, né? O povo, alguns líderes julgaram que eles haviam, Moisés e Arão haviam se colocado à frente do povo sem consultá-los, que eles deveriam ter outros líderes, né? Outro sacerdote, e aí então Moisés faz um teste, né? Então ele fala assim, olha, cada um de vocês pegue sua vara, né? E vamos colocar aqui diante do Senhor. A vara que florescer, né? Não tinha como uma vara florescer, não tinha como isso acontecer, né? Mas a vara que florescer confirmará a escolha de Deus, né? Então eles deixam, todos os rebeldes deixam as varas lá, né? E Arão também deixa a dele, e a dele é a única que floresce. Então, confirmando que Deus havia escolhido Arão para servi-lo eternamente, tá? E também tinha, então, obviamente, as duas tábuas da lei, né? Não as originais, porque Moisés havia quebrado aquelas originais num ato de ira, né, contra os rebeldes que haviam construído o bezerro de ouro, e Deus fez com que Moisés lavrasse duas tábuas, né, de pedra, e ali, então, ele colocasse de novo os 10 mandamentos. Então, eram esses três objetos. O vaso com maná, a vara de Arão que floresceu, e também as duas pedras, duas tábuas da lei que Moisés lavrou e escreveu ali os 10 mandamentos. Então, no dia da grande expiação, no grande dia da expiação, então, todos deveriam se apresentar diante do tabernáculo, o povo inteiro, né? E o sacerdote, então, ofereceu sacrifício por si mesmo e também pelo povo, e entrava, então, no lugar santo dos santos para aspergir o sangue do sacrifício. Tá? Depois, eu vou passar para vocês todo o esquema do tabernáculo, tá? Que aqui é só uma introdução, mas vocês vão perceber que o tabernáculo e a disposição do tabernáculo vai representar a salvífica de Jesus Cristo, tá? Cada objeto do tabernáculo, a sua disposição, né? E até mesmo onde está a Arca da Aliança, tudo vai apontar para o sacrifício de Jesus Cristo, tá? E é interessante também que o tabernáculo ele é uma tenda, né? É uma grande tenda. Ele é cercado por cortinas, né? Por uma cerca toda feita de cortinas, né? E quando você entrava no tabernáculo, tinha um pátio onde ficavam os levitas, os sacerdotes, e o povo podia entrar para trazer o seu animal, trazer a sua oferta queimada ao Senhor. Então, nesse pátio, você tem diante de si, logo que entrava, o altar do sacrifício. Depois você tinha a bacia de bronze, antes de entrar no tabernáculo propriamente. Depois, quando você entrava no tabernáculo, na tenda, então você entrava à sua direita, ficava a mesa com os pães da proposição, à sua frente ficava o altar de incenso e à sua esquerda ficava ali o candelabro, tá? E tinha a cortina que ficava atrás do altar de incenso, tá? Então, nesse altar de incenso, foi onde Zacarias, né, o pai de João Batista, estava servindo ali, né? E é ali que Gabriel vai aparecer a Zacarias, né? Então, exatamente ali, por isso que ele vai ficar assustado, porque ninguém podia ter entrado com ele, né? E o anjo vai aparecer a Zacarias exatamente ao lado do altar de incenso,
tá? Então, ele não vai aparecer no Santo dos Santos, ele vai apresentar-se a Zacarias no lugar santo. Depois tem o véu, né? O véu que foi rasgado do alto para baixo, né? De cima para baixo, indicando que foi uma obra divina, não foi uma obra do homem, porque se fosse do homem teria que ter sido rasgado de baixo para cima, mas foi rasgado de cima para baixo no dia da crucificação de Jesus, indicando que o caminho para o Santo dos Santos foi liberado pelo sacrifício de Jesus. Agora, não somente o sumo sacerdote podia entrar, mas todo aquele que foi perdoado pelo sangue de Jesus podia agora e pode agora entrar no Santo dos Santos, tá? E a Arca da Aliança que nós encontramos lá no Santo dos Santos. Então, por que eu faço referência a essa correlação entre o que acontecia no tabernáculo e o ministério de Jesus? Porque, em primeiro lugar, você vai verificar que tudo aquilo que se faz no tabernáculo tem relação com a obra de Jesus. Então, o holocausto, a oferta queimada, né? A oferta, o animal era servido inteiro, né? No dia da expiação, né? No altar do sacrifício que ficava no pátio, né? Fora do tabernáculo, né? Então, Jesus foi oferecido inteiro, né? Na cruz, fora de Jerusalém, fora das portas de Jerusalém, tá certo? Então, nós temos essa indicação. Depois nós temos a bacia de bronze, onde os sacerdotes purificavam, lavavam suas mãos, purificavam suas mãos para fazer toda essa parte do sacrifício, né? Então, Jesus também ofereceu a nós a água, a água da vida, que purifica os nossos corações, que purifica as nossas almas. Jesus ofereceu também a água da vida para a mulher samaritana, lá em João capítulo 7 também, no dia dessa festa, a festa dos tabernáculos. Enfim, ele também ofereceu a água da vida. Então, quando você entra lá no tabernáculo, como nós falamos, ao lado, a mesa dos pães da proposição, são 12 pães. 12 pães representando as 12 tribos de Israel, tá? E esses pães eram trocados, né? Diariamente pelos sacerdotes, porque os pães não podiam apodrecer dentro do lugar santo, então eles eram trocados. Então um sacerdote entrava ali para trocar os pães. E os pães representam as 12 tribos de Israel, e Jesus é o pão da vida, né? Então vamos lembrar que ele é o pão da vida. Na frente tem o altar de incenso, né? Onde era queimado o incenso diante do Senhor. Esse incenso não era qualquer incenso, a fórmula para fazer esse incenso está aqui no livro da lei, né? E era queimado como oferta suave ao Senhor, né? Como forma de adoração a Ele, tá? A oferta de Jesus de si mesmo a Deus e por nós também subiu com um cheiro suave ao Senhor, né? À esquerda, o candelabro, indicando que Israel deveria ser sempre a luz do mundo. Então, o candelabro tinha que estar sempre aceso, tá? Jesus é a luz do mundo, tá? Então, aí tem o véu que foi rasgado no dia da sua crucificação e a Arca da Aliança, ou seja, onde era aspergido o sangue da expiação, Jesus ofereceu o seu próprio sangue para expiar os nossos pecados. Ele é a lei, né? Tem as tábuas da lei. Ele é agora o sumo sacerdote, conforme ensina nos Hebreus. Portanto, a vara de Arão representa o próprio sumo sacerdócio de Cristo. E ele é, mais uma vez, o pão de Deus, né? É o vaso com maná. E a outra coisa interessante a respeito do tabernáculo é que começa tudo com bronze, né? O altar do sacrifício lá no pátio, a bacia de bronze para a purificação das mãos, né, dos sacerdotes, e vai terminar com ouro. Então começa entrando com bronze, e à medida que vai chegando no lugar santo dos santos, termina tudo com ouro. Dá a ideia, então, do valor dessa aproximação
de Deus, ok? Então, tem vários detalhes aqui em relação a esse grande dia da expiação, né? O que deveria ser apresentado, a festa anual das expiações, a partir do versículo 29 do capítulo 16, enfim, e o que é importante destacar, o versículo 34 do capítulo 16, que Deus estabeleceu isso como estatuto perpétuo, tá? Para sempre, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. Desculpa. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Ok? Segundo bloco, o modo de viver para Deus, a santidade, do capítulo 17 ao capítulo 27, tá? No capítulo 17 ao 26, nós temos o código da santidade, o código de santidade. Então, você encontra aqui instruções sobre a proibição de comer sangue, né, do próprio animal que está sendo sacrificado, os casamentos ilícitos, a repetição de diversas leis no capítulo 19, as penas por diversos crimes, leis para os sacerdotes, capítulo 21, lei acerca de comer coisas santas, no capítulo 22, no capítulo de número 23, as festas solenes, né? Há várias festas que se estabelecem, o azeite que deveria ser preparado para o candelabro tinha que estar sempre aceso, então capítulo 24, no capítulo 25, o ano do descanso, o ano sabático, né? Até o capítulo 26, que fala sobre contra a idolatria. Aliás, um pecado que Israel custou, uma lição que o Israel custou aprender, né? E depois, no capítulo 27, nós temos quase como que um apêndice, porque vai falar sobre os votos, resgate das ofertas, votos particulares, sobre os dízimos também, ok? Então, é um livro que, como disse um comentarista, é o coração do livro da lei, é o coração do livro da lei. Então, dos 5 livros, Levítico é o coração, tá? No entanto, no que diz respeito à teologia ou à doutrina, o principal livro é o livro do Êxodo, tá? Porque tudo no Antigo Testamento faz referência ao Êxodo, ao livro que trata da libertação de Israel da escravidão do Egito. Ok? Próximo slide, por favor. Isso. Livro introdução a números. Números por quê? Porque tem um recenseamento ordenado por Deus a Moisés. Eles vão querer saber quantos são e quem são aqueles que vão agora partir do Sinai em direção à Terra Prometida. Então, veja como era organizado, né? É por isso que, então, nós temos esse recenseamento do capítulo 1 ao capítulo 4. Não somente eles vão saber quem são, mas quantos são, tá? Por isso, o livro leva o nome de Números, né? Então, esse recenseamento é feito nas 12 tribos e eles vão se organizar para sair também de forma organizada dos pés do Sinai até as terras de Moabe. Então, vocês vão perceber na leitura que Israel não sai de forma atrapalhada do Monte Sinai. Sempre que eles vão sair, chegam a um lugar e depois eles têm que sair, eles vão sair de forma organizada, tá? Tribo por tribo. Então, a primeira tribo se levanta e se desloca, depois vai a segunda, a terceira, e até a própria tribo de Levi carregando a arca do Senhor, tá? E obviamente, o tabernáculo desmontado. Então, nós temos os preparativos para deixar o Monte Sinai, do capítulo 1 ao capítulo 10, versículo 10,
temos o recenseamento do capítulo 1 ao capítulo 4, a organização do tabernáculo, como desmontar e como montar, né? O que eles deveriam fazer, capítulos 5 a 6. Então, vamos lá, só para estar acompanhando a minha divisão, a divisão que eu fiz. Então, capítulo 5 a 6, nós temos essa organização do tabernáculo, tá? Depois do recenseamento, né? Fala também, né, sobre a lei do leproso, a lei da restituição, capítulo 5, a lei do nazireado, né, aqueles que vão fazer um voto especial a Deus. A bênção sacerdotal nós encontramos no capítulo 6, de Números, né? Aí, no capítulo 7 a 8, há outras instruções sobre o culto e as ofertas. Dos capítulos 9 a 10, nós vamos ter a celebração da Páscoa. Então, eles vão celebrar a Páscoa antes de saírem na direção da Terra Prometida. Lembrando que a Páscoa havia sido instituída por Deus lá ainda no Egito, né? E agora eles vão celebrar a Páscoa e vão partir, né? Capítulo 9 a 10, tá? Depois do capítulo 10, versículo 11 em seguintes, começa então as peregrinações pelo deserto. Começa então a viagem em si mesma, tá? Então, no capítulo 11, nós temos, já começa, né, aquela questão dos problemas, né? O povo, a geração que sai com Moisés, era uma geração muito difícil, era uma geração muito rebelde, né? Claro que o povo se rebelou outras vezes, mas aqui a história é interessante porque várias vezes o povo vai se rebelar contra Deus durante a peregrinação pelo deserto, tá? Então, nós temos no capítulo 11, né, as murmurações, né, do povo de Israel. Em primeiro lugar, nós vamos encontrar também Moisés também achando pesado o seu cargo, no capítulo de número 11. Ele vai até pedir a Deus que se isso fosse agradável a Deus, que Deus tirasse a vida dele, né? Porque ele já não estava aguentando mais, por causa da reclamação do povo, né? Deus se irava com o povo reclamava de Deus, enfim, e Moisés ficava no meio do tiroteio, e Moisés, então, faz esse pedido a Deus. Versículo de número 14, do capítulo 11. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, ele acha que Deus estava tratando ele desse jeito, mata-me de uma vez. Ele está falando, não me torture, né? Então me mata, tira a minha vida de uma vez, né? Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Moisés também chegou ao fundo do poço aqui, e é interessante a Bíblia registrar esse lado humano dos líderes, dos homens de Deus, mostrando que eram gente como a gente, né? Mas Deus não responde essa oração, ele resolve a situação de Moisés, fazendo com que ele escolhesse mais líderes para ajudá-lo nessa tarefa, tá? Então, nós temos o maná, né? Começa a vir o maná, então a história do maná, das cordonizes ou da carne, né? Eles pedem carne, e aí Deus dá os pássaros que vão morrer no acampamento de Israel, né? Nas mãos, vão cair lá de bandeja para o povo de Israel, e eles terão a carne que eles tanto desejavam, né? Capítulo 12 vai tratar agora de uma briga interna, uma rebelião interna entre os irmãos. Então, eu falei para vocês que Moisés, Arão e Miriam eram irmãos de sangue e pertenciam à tribo de Levi. E olha só, Miriam e Arão vão se levantar contra Moisés, o seu próprio irmão, né, questionando a sua liderança. E Deus vai castigar Miriam em primeiro lugar, né, que ela vai pegar lepra, ela vai ter que ser isolada
do restante do povo. Arão vai se arrepender a tempo, ele não vai pegar a lepra, inclusive no capítulo 12, versículo 11, Arão vai dizer a Moisés: ai, Senhor meu, agora ele reconhece que Moisés é seu líder, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos, né? Então ele reconhece que havia pecado contra seu irmão, né? Então ele pede perdão, mas Miriam foi castigada com a lepra. Depois Deus vai purificá-la, tá? Pois bem, então isso está no capítulo de número 12. Veja só, Moisés vai ter que enfrentar, né, a rebelião até dentro da sua própria casa, né? Depois nós temos mais nós colocamos aí, mas o capítulo de número 14 é outra rebelião do povo de Israel, que está lá com Moisés, mas Moisés vai interceder pelo povo. A oração de Moisés pelo povo está no capítulo de número 14. Dos capítulos 15 a 19, nós temos outras leis sobre sacrifícios e também vai falar sobre os poderes dos sacerdotes, tá? Aí, a terceira parte, a viagem para a Transjordânia, então vamos chegar às Campinas de Moabe, tá? Nessa região, então capítulo 20 vai registrar a morte de Miriam, a morte de Arão, tudo no capítulo 20. No capítulo 21 vai ter uma guerra, né? Vai ter a guerra que vai contra o rei de Arade. Vai também surgir a serpente de bronze, no capítulo de número 21, tá? Do capítulo 22 a 24, nós vamos ter a história de Balaão, né? Aquele profeta, vidente, né? Que não fazia parte do povo de Deus, mas que foi usado por Deus como instrumento para abençoar a Israel e não amaldiçoar, como queria Balaque, né? Um dos reis dos amorreus, né? Então, isso está no capítulo 22 a 24. Depois, nós não citamos o 25, o 26, porque são mais detalhes sobre leis, mais uma vez a questão do censo. Aí, no capítulo 27, Moisés vai escolher Josué como seu sucessor, tá? No capítulo de número capítulo 27, capítulo 28 a 30, que nós não colocamos, aí, mas são mais orientações, leis sobre votos, sobre ofertas, enfim. Do capítulo 31 a 36, nós temos, então, orientações sobre guerra, tratamento dos cativos, né, aqueles dos derrotados, que eram recebidos em Israel como cativos, são os estrangeiros, tá? E temos, então, essa descrição dos despojos de guerra e a partilha desses despojos, tá? No capítulo 35, nós temos a designação de cidades para os levitas não teriam terras na terra prometida, mas teriam cidades, 8 cidades, tá? Onde eles ficariam ali morando e seriam sustentados pelos seus irmãos das outras 11 tribos, já que eles não tinham como terras, né, para arar, lavrar, etc. e tal, então seus irmãos das outras 11 tribos deveriam trazer o suficiente para sustentá-los, para que eles continuassem a servir o Senhor diária e perpetuamente. Então, eles eram sustentados pelas 11 tribos, ok? E, enfim, então o capítulo 36 tem casamento das herdeiras, etc. e tal. Então, mais detalhes sobre a lei. Vamos para o livro do Deuteronômio. Ao final, a gente dá espaço para perguntas, tá bom? Deuteronômio. Nós temos aqui os grandes discursos de Moisés, tá? Os grandes discursos de Moisés. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos Moisés falando ao povo, e Deuteronômio significa
Deutero, segunda ou segundo, nômio, nomos, lei. Então, segunda lei. Não significa que havia uma segunda lei, diferente daquela que Moisés deu ao povo no Sinai. Significa que era pela segunda vez que Moisés ensinava a lei ao povo. Mas por que pela segunda vez? Porque agora o seu auditório era um outro auditório. Não era mais aquela geração que havia saído com ele do Egito, tá? Aquela geração que havia saído com ele do Egito morreu no deserto. Porque, se você se lembra, lá no livro de Números, eles chegaram a Canaã, na fronteira de Canaã, mas tiveram medo de entrar em Canaã. Tiveram medo. Moisés mandou 12 espias, né, para verem a terra, tal, trouxeram um relatório acerca da terra, uma terra realmente fértil, uma terra boa, etc. e tal, mas eles ficaram com medo do pessoal que morava lá. Então, o povo, os espias, à exceção de Josué e de Calebe, vocês vão se lembrar disso, né? Os 10 espias vão trazer um relatório muito negativo e vão fazer com que a multidão não queira entrar na terra prometida. Então, Deus castiga aquele povo de modo que eles vão peregrinar 40 anos no deserto, 40 anos no deserto, por causa dessa recusa em confiar em Deus e entrar na Terra Prometida naquela ocasião, tá? Então, uma viagem que duraria do Monte Sinai até a fronteira de Canaã e a entrada de Canaã, uma viagem que duraria algo em torno de 14, 15 dias para entrar em Canaã, uma viagem de 40 anos. 40 anos, né? Então, lembrando, né, isso agora uma reflexão espiritual, quando nós nos recusamos a confiar em Deus e aceitar o desafio da bênção que Ele está nos oferecendo naquele momento, quando nós recusamos, podemos pagar por muito tempo, né, a falta de fé ou a incredulidade. Podemos estar peregrinando, né, ou recebendo essa mesma bênção depois de muito tempo, só por causa da nossa incredulidade, né? Pois bem, então Moisés está ensinando agora a geração dos filhos daqueles que morreram no deserto. Então era uma nova geração que estava entrando. Por isso que Moisés precisa ensinar, né, novamente, pela segunda vez, a lei. Então, quando você fez a leitura, não sei se você já se perguntou por que está sendo repetido novamente a lei, né? Tudo aquilo que você já tinha lido no Êxodo, tal, está repetindo tudo de novo. Por quê? Porque o auditório é diferente. O auditório são os filhos da geração que morreu no deserto, tá? Então, do capítulo 12 ao 26, nós temos aí propriamente o código da aliança, tá? Estudiosos dizem que esse trecho, esse bloco, do capítulo 12 ao 26, né, foi exatamente a porção que foi lida para Josias, né? Você se lembra que Josias ele propôs a reforma do templo, né? Estava tudo abandonado, né? Estava tudo abandonado. O bom rei Josias propôs a reforma do templo e na reforma do templo acharam o livro da lei, né? Vocês vão se lembrar disso. A lei é lido perante Josias. E estudiosos dizem que a porção que foi lida perante Josias foi Deuteronômio 12 a 26. Porque depois de ele ouvir a leitura, ele rasga suas vestes, ele se quebranta diante de Deus, reconhece o pecado de si mesmo, os seus pecados e o pecado do povo, e vai promover a reforma religiosa no reino de Judá, tá? O que Josias fez na sua época corresponde ao que Lutero fez no século XVI, a reforma, tá? Então, o que o Josias fez em Israel, né, corresponde ao que Lutero fez pela igreja no século XVI, tá bom?
Depois nós temos a celebração da aliança, capítulos 27 a 30. Nós temos essa celebração. E aí nós temos aquelas bênçãos, né? E as maldições, né? No capítulo 28. Se vocês ouvirem, vocês vão ser abençoados assim, 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 assim. Se vocês não ouvirem, ou seja, não obedecerem, vocês serão castigados assim, assim, assim. Tá? É isso que nós temos, capítulo 28. Tá? Então, a celebração da aliança, capítulo 27 ao 30. E, finalmente, a porção final, que é o capítulo 31 ao 34. No capítulo 31 ao capítulo 34, nós temos as últimas instruções de Moisés, já que ele sente que ele vai morrer, ele não pode entrar na terra prometida, conforme vocês se lembram, né? Ele não atendeu, até mesmo Moisés, né? Não atendeu ao mandamento de Deus. Quando foi isso? Quando o povo pediu por água, Deus disse a Moisés, olha, você vai até aquela pedra, aquela rocha, você vai falar a rocha e da rocha, então, brotará água. Né? Mas Moisés já estava assim, cheio, né, com a cabeça cheia, por causa do povo, por causa da rebeldia do povo. Ele pensava ele, que precisava confirmar a sua liderança diante do povo. Então, ele colocou essa ordem de Deus como uma carta debaixo da sua manga, né? Ele vai até a rocha e, ao invés de ele falar a rocha, ele vai pegar a vara dele e vai bater na rocha 2 vezes. Tá? Antes dele bater na rocha 2 vezes, ele vai dizer para aquele povo, os seus miseráveis, rebeldes, vocês acham que eu não posso dar água para vocês? Né? Aí ele bate na rocha uma vez, não acontece nada, e ele deveria ter refletido sobre isso, porque a primeira vez que ele bate não acontece nada. Na segunda vez que ele bate, aí começa a brotar água para alimentar milhares de pessoas, tá? De uma rocha, né? E aí Deus, então, vai pegar Moisés de lado e vai dizer, olha, porque você não me glorificou, mas quis a glória para você, você não vai entrar na terra prometida. Moisés, hein? Moisés, que só faltou ver a face de Deus, tá? Então, Deus é justo. Quando chega aqui, na época do Deuteronômio, Moisés vai insistir muito com Deus, arrependido, né? Mas ele vai insistir, deixa eu entrar, e Deus vai dizer, basta, você não vai entrar. Olha só. Então, o que vai acontecer? Então, Moisés, ele vai subir no monte, onde ele vai poder vislumbrar ali, contemplar a terra prometida, que ele nunca iria entrar, vai ver o acampamento dos filhos de Israel, e ali ele vai morrer, tá? É um final, assim, até melancólico, não é? Ele, então, vai fazer seu último discurso, as suas últimas orientações para Josué, seu último cântico, capítulo 32, ele vai, e a sua bênção no capítulo 33, né? E é claro que o capítulo 34, que registra a sua morte, não pode ter sido escrito pelo próprio Moisés, tá certo? Porque Moisés morreu. Quem é que escreveu o capítulo 34? Josué. Josué completou, então, o livro do Deuteronômio, tá bom? Então, nós temos aí, nos 3 últimos capítulos, 32, 33 e 34, a despedida e a morte de Moisés. Pode tirar os slides para mim, por favor? Vamos, então, conversar sobre as dúvidas, né? Obviamente, tem muita coisa, né? Mas vamos conversar, então, agora, falar sobre suas dúvidas, não somente de Levítico a Deuteronômio, mas sobre o Pentateuco. E podemos conversar sobre isso, se eu puder, obviamente, esclarecer as suas dúvidas. Pastor, é a Márcia. Oi. Pastor, no Antigo Testamento, naquela época, eles guardavam o sábado, né? Hoje em dia é o domingo. Isso aconteceu por causa da ressurreição de Jesus no domingo? Perfeitamente, perfeitamente. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, ok?
que para nós é o domingo. Então, domingo é o primeiro dia da semana, por isso que segunda é chamada de segunda, né? Segunda-feira, que é o segundo dia, terceiro dia. Então, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. No primeiro dia da semana, o Espírito se manifestou de forma histórica, né, o seu ministério na igreja, em Atos capítulo 2. E no primeiro dia da semana, Jesus se apresentou a João na ilha de Pátimos, quando então ele começa a registrar as visões do Apocalipse. São 3 ocasiões importantes que fizeram com que a igreja escolhesse o primeiro dia da semana como dia do Senhor. Então, o primeiro dia da semana é chamado de o Senhor. Então, a igreja, então, vai observar o 7º dia, assim. Só que para nós, o 7º dia é o primeiro da semana, que leva o nome Dia do Senhor. Tá? Então, você acertou. Isso mesmo. Foi por causa da ressurreição de Cristo, foi por causa da manifestação pública, da inauguração pública do ministério do Espírito Santo, e também o dia que João recebeu as visões do próprio Senhor Jesus Cristo a respeito do que vai acontecer no final das coisas, da história. Tá bom, obrigada. Ok? Pastor, Sim? Oi, Sol, pode falar? eu tenho uma pergunta para fazer para o pastor já há muito tempo, antes da gente introduzir essa história, mas vamos lá. Ok. Por exemplo, quando o povo saiu do Egito, diz que eles não deixaram nada, levaram seu gado, diz que não deixaram nenhuma unha, né, para trás. Sim. Né? Aí o povo está lá no deserto, né, com tudo que era seu, que eles puderam levar, e eles querem carne. Mas eles não tinham seus rebanhos ali? Sei lá, eles não se reproduziam, não sei. Para mim fica assim um buraco aí para eu entender como é que isso aconteceu. Para você ver como eles eram de coração endurecido. Claro que levaram o seu rebanho, tá? É claro que levaram suas coisas, tá? Só que eles queriam mais. Eles queriam mais. Eles não estavam passando fome. O texto não diz que eles estavam passando fome, tá? Eles queriam mais, eles queriam o excedente, o além. Entendeu? Por quê? Porque eles queriam o além, né? Porque eles estavam com o seu coração rebelde contra Moisés. Então, veja aí a falta do espírito de solidariedade, né? Provavelmente alguns tinham mais, outros tinham menos. Para alimentar todo o povo, alguns precisariam o quê? Sacrificar os seus em favor de todos. E, obviamente, um coração endurecido não estaria disposto a fazer isso. Então, queriam que o prato, né, nas mãos, né? Queriam sem que houvesse a necessidade de sacrificar os seus próprios bens, o seu rebanho. Então, queriam mais. Queriam além. Entenderam? Entendeu? Então, é por isso que Deus age daquela maneira, né? Ele faz com que as codornizes, uma revoada de codornizes, venha sobre o acampamento, matam aquelas aves, preparam, obviamente, estão comendo cruas, né? Estão comendo, enquanto eles estão comendo, vem a doença. Percebe? Vem a doença. Muitos acabam morrendo. Aquela primeira leva, né, de codornizes. Muitos acabam morrendo. Por quê? Por causa desse espírito egoísta deles. Eles estão pedindo cebola do Egito, né, os pepinos do Egito, tudo do Egito, mas eles tinham coisas nas suas mãos. Eles tinham seus bens. Eles tinham como se... O texto não diz que eles estavam passando fome. Quando fala de sede, não de fome. Pode perceber, né? Fala de sede, não de fome. Eles querem pão, porque estão acostumados com pão. Obviamente, não tem como plantar o necessário, né? A semente para ter o pão, a farinha. Não tinha como, deserto. Então, eles vão querer algo que não tinham em mãos. Eles tinham o rebanho, mas não tinham pão. Não tinha como fazer o pão. Né? Então, Deus vai conceder o pão para eles. O que está acontecendo com o povo no Egito é exatamente a demonstração de corações endurecidos.
tá? Que querem sempre mais, né? Não estão satisfeitos com aquilo que têm em suas mãos. Eles não, como você bem observou, eles não saíram com mãos vazias do Egito. Não saíram, não saíram. Levaram consigo seus bens, mas não eram ricos, obviamente, porque eram escravos. Cada um levou os seus bens, tá? Mas não estavam dispostos a terem um coração solidário, né? Por exemplo, veja lá na multiplicação dos pães e dos peixes, né? Então, Jesus, a partir de 5 pães e 2 peixes, ele vai promover a multiplicação e vai alimentar toda a multidão, tá? A partir de 5 pães e 2 peixes. No caso do povo que saiu do Egito, eles deveriam lá ter os seus rebanhos pequenos, né? Pequenos, tá? Mas não estavam dispostos a entregar aquilo que tinha pouco, né? Mas dava para a sua sobrevivência, para ser dividido com todo mundo. Então, por isso que eles estão pedindo mais carne. Depois vão pedir pão, né? Enfim, o que eu quero dizer é que eles tinham o coração endurecido, não reconhecendo a boa mão de Deus que havia libertado eles do Egito e estava levando eles para uma terra que, segundo essa figura poética que manava leite e mel, era uma terra fértil. Então, eles não estavam dispostos a confiar em Deus. Então, em resumo, na pergunta que você fez, sim, eles tinham tudo em suas mãos. Não era tanto, não era abundante, mas eles tinham nas suas mãos o suficiente para a sua sobrevivência. Só que queriam mais, queriam além. Tá? É essa a visão que temos. Não sei se te ajudei, só. Como nós, né, pastor? Como todos nós hoje ainda assim, né? É, Infelizmente, né? exatamente. Por isso que Paulo, né, ele vai falar para Timóteo, para nós estarmos satisfeitos se tivermos aquilo o que comer. Estejam satisfeitos se vocês têm o que comer, né? Esse é o espírito, né? Esse é o espírito. Estejam satisfeitos se vocês tiverem nas suas mãos aquilo que é o suficiente para alimentar, né? Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, à riqueza. Tá? Então, o que nós encontramos ali no meio do povo era um povo pobre, obviamente, era um povo pobre, né? Que havia recebido dos egípcios, né? Os egípcios deram tudo para eles. Vai embora, mas vai embora. A gente está dando para vocês, mas vai embora daqui, vai embora daqui. Por quê? Porque os primogênitos haviam sido mortos, né? Por ordem do Senhor. Então, eles não queriam mais ver a presença dos israelitas lá. Então, vai embora. Deram ouro, deram isso, deram aquilo, eles saíram de lá, né? Ficaram meio que ricos, né, da noite para o dia. Mas eles não tinham animais assim, um grande rebanho como Abraão, um grande rebanho como Jacó, não. Eles tinham ali os seus animais, o suficiente para a sua subsistência, só que eles queriam mais. Eles queriam muito mais. E no deserto, ou seja, aí se configura a tentação a Deus, entendeu? Aí se configura tentar a Deus, você vai encontrar aí, exatamente aí. Tinham o suficiente, estavam sendo guardados por ele, mas queriam mais. No Salmo de número 78, né, você vai encontrar de forma poética essa rebeldia. Veja só, Salmo 78, versículo 18 e 19. Tentaram a Deus no seu coração, versículo 18, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Do gosto. Então, não está falando que eles estão passando fome. Eles estavam no deserto, eles queriam comer caviar. Tá? É isso. Senhor, estamos no deserto, quero caviar. Pô, estamos no deserto, né? Isso é tentação. Versículo 19. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Duvidando do poder dele. Olha, a gente quer caviar. O senhor consegue fazer isso? Tentar a Deus. Comida, olha, alimento que lhes fosse do gosto. Aí no versículo 20.
Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas. Reconhece que houve o milagre de brotar água da rocha. Transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Veja o coração endurecido. Sim, é verdade. Ele deu água para a gente através da pedra, da rocha, é verdade. Mas será que ele pode dar carne para a gente? Será que ele pode dar pão para a gente? Você percebe o coração endurecido? Né? Então, veja, pão e carne estão pedindo aquilo que, obviamente, não era de fácil acesso no deserto. Tá? Então, eu acho que o Salmo 78 responde melhor a sua pergunta. Né? Eles tinham recursos, tinham sim, mas não tinham o alimento que lhes fosse do gosto. Salmo 78, 18. E aqui diz, tentaram a Deus no seu coração. Tá? Aí, versículo 20. Ele fez milagre, sim, da água, brotando da rocha. Fez sim. Mas, pode ele nos dar pão também? Versículo de número 20. Olha que coisa. Ou fornecer carne para o seu povo? Percebe a dureza do coração? É isso. Não sei se ajudei, Solange, mas esse é o Salmo 78, acho que responde melhor a sua pergunta. Pastor, Oi. por favor, o Ciderley, ele está desde o princípio, ele levantou a mão, ele está quietinho, está todo mundo passando na frente dele. Você pode atender ele? Por favor, é Ciderley. Tá? Bom, fala, Ciderley. Oi, Bom Ciderley. dia, pastor. Tudo bem, Tudo meu? na paz? Amém. Ô, pastor, o irmão estava falando em Levítico que o sacerdote, o sumo sacerdote, aspergia no lugar santíssimo ou no santo dos santos? E a segunda pergunta é o seguinte: hoje, os judeus ortodoxos ainda mantêm essa prática de sacrifício, de bode expiatório, ou isso aí já foi isento dos cultos deles? Tá, vamos primeiro à sua pergunta, que está no Levítico, capítulo 16. Nós vamos encontrar o seguinte: no sacrifício, no dia da expiação, né, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele aspergia o sangue, né, no Santo dos Santos, dentro do Santo dos Santos, sobre a tampa da Arca da Aliança. Essa tampa tem um nome, propiciatório, tá? Então, sobre a tampa da Arca da Aliança, na parte central da tampa, ele aspergia o sangue do sacrifício, né? Como forma de pedir perdão e ser purificado os pecados dele e de todo o povo, tá? Então, era dentro do Santo dos Santos, sobre a tampa da arca, que tem o nome de propiciatório. Lembrando que propiciatório, propiciação, é fazer com que Deus seja favorável a nós. Encontrar favor. A propiciação tem esse sentido, de encontrar favor, de ser favorecido. Tá? Expiação, o sentido de expiação é de cobrir os pecados. De cobrir. Expiar é cobrir. Tá? Então, o sacrifício era tanto expiatório como propiciatório. Era para cobrir os pecados e receber o favor de Deus. Então, primeira resposta, aspergia, só o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, um dia no ano, uma vez ao ano, no dia da expiação, e lá dentro aspergia o sangue do sacrifício sobre a tampa, sobre o propiciatório. E hoje, como é que acontece? Hoje não tem sacrifício. Por que não tem sacrifício? Porque não tem templo. Só podia ser feito sacrifício no templo, ou no tabernáculo, né? E depois no templo de Salomão, e depois no templo de Herodes. Tá? Como o templo foi destruído e o povo seguiu cativo para a Babilônia, eles encontraram uma alternativa para continuar os seus ajuntamentos. Não podia ser mais em Jerusalém, por quê? Porque tudo destruído. Então, lá na Babilônia, né, é que criaram a instituição chamada sinagoga.
Então, a sinagoga surge lá na Babilônia, em situação de cativeiro, tá? E lá, obviamente, eles também não vão fazer sacrifícios, porque só podia ser feito em Jerusalém, mas vão celebrar a Páscoa. Na Páscoa, eles vão assar o cordeiro, tá? Mas não como aquele ato solene do sacrifício, não. Eles vão assar o cordeiro, né, nas suas residências, entre eles, e vão, então, ali celebrar a Páscoa. Então, quando eles voltam para Jerusalém, e Herodes reconstrói o templo e tal, ali eles retomam os sacrifícios até o ano 70 da nossa era. No ano 70 da nossa era, Roma simplesmente aniquila tudo, destrói tudo, arrasa tudo e sobrevive somente à sinagoga. Então, hoje, o judeu, não vai mais, obviamente, sacrificar, mas na Páscoa ele vai comer o cordeiro assado como forma de lembrar, né, a redenção que Deus ofereceu a Israel no Egito. Tá? Amém. Obrigado, pastor. Ok? Muito bem. Quem é agora? Agora é a Nilda. Nilda. Cadê a Nilda? Não, é que no começo eu fiquei sem som, né? Mas aí depois eu não estava ouvindo nada. Não, sempre... E até eu tinha falado assim, nossa vida, mas eu não consigo dar o testemunho do meu aniversário, não é possível. Mas vai ficar com muito... Eu já saí 2 anos seguidos para dar um testemunho lá na frente e não consigo. Vai conseguir ter. Pastor, agora, quando começou a aula, assim, eu recebi uma notícia muito triste, que o filho da minha amiga aqui de frente está entubado, é um menino que eu vi crescer, fiz bolos de aniversário para ele. Nossa, eu estou tão arrasada, viu? Que a minha irmã entrou aqui para falar, ai, Nilda, o Tiago está mal. Então, eu estou muito triste por causa disso, né? Não é nada com a aula, né? Mas o que eu ia falar também que emocionante que é a história de Moisés, né? Puxa vida, às vezes a gente fala assim, nossa, será que eu pequei e não estou recebendo essa bênção? E Moisés, né? O que dizer de Moisés? A gente pode dividir a história de Moisés em 3 fases. A primeira fase, seus primeiros 40 anos, que ele foi preparado para ser tudo na vida. Tudo. Príncipe do Egito, estudando nas melhores universidades do Egito, claro, sociedade avançada, né? Então, os primeiros 40 anos, ele estava sendo preparado para ser tudo na vida. Aí ele matou o egípcio. Aí ele fugiu para Midian. Aí foi viver no deserto. Foi cuidar do rebanho que não era dele, que era rebanho do sogro dele, tá? E até encontrar a sarça ardente, né? Então, nesse segundo período de 40 anos, porque quando ele encontra a sarça, ele tem 80 anos de idade. E durante esse período de deserto, ele aprendeu que ele não era nada na vida. Então, veja só, no primeiro período, ele estava sendo preparado para ser tudo. No segundo período, ele viu que ele não era nada. Aí ele tem um encontro com a sarça ardente, com Deus na sarça ardente, né? Aí vai para o terceiro período, de 40 anos também. Ele vai morrer com 120 anos de idade. No terceiro período, ele aprendeu que, não sendo nada, ele podia ser tudo nas mãos de Deus. Tá? Então, são essas 3 fases. A primeira, ele viu que ele foi preparado para ser tudo na vida. Segundo período, ele viu que ele não era nada. Terceiro período, ele viu que, apesar de ele não ser nada, ele podia ser tudo nas mãos de Deus. Tá? Mas depois Josué, que está levantando a mão, Josué, depois anota o Tiago. Você tem o sobrenome dele, Nilda? Nogueira, Tiago Nogueira. Tiago Nogueira, tá? Para o Ministério de Intercessão, para nós começarmos a orar por ele, tá bom? É novinho, ele cresceu com o Caio. É um rapaz. Vamos orar por ele, ok? Quem mais? Obrigada, doutor. Imagina. Quem mais? Se a Sandra quiser falar, está aberto da Sandra primeiro, depois o doutor Josué.
Quem é essa? Sandra? Sandra? Cadê a Sandra? Peraí. Pastor, Oi. por que Deus permitiu a lepra na Terra Prometida? Por que ele dá tanto destaque à lepra? Ele não podia ter evitado isso? A lepra, etimologicamente considerando, significa açoite. A lepra foi um instrumento de Deus para disciplinar o seu povo. Tá? Dentro das considerações sobre puro e impuro, a lepra exerceu uma grande função didática. Né? O leproso, ele tinha que ser o quê? O que acontece hoje, né? Que deveria acontecer com muitas pessoas. Pegando o vírus, tem que ficar isolado. Né? Então, o leproso ficava isolado do arraial do povo de Deus. Ficava à margem, tá? Como forma de... Deus usou isso como forma de castigo mesmo. Tá? Para mostrar que, se você for impuro, você não tem como ter comunhão com ele e com o seu povo também. Tá? Miriam, como nós falamos de Miriam, né? Ela se rebelou contra a autoridade e liderança do seu próprio irmão Moisés. Tá? Então, vamos lá, no capítulo... Peraí, onde nós estamos? Capítulo 20 de Números. Não, de Números, desculpa, gente. Eu acabei de falar e acabei esquecendo onde é que está Miriam. Morte de Miriam, capítulo 20, rebelião, capítulo 14, murmuração, sedição do povo, sedição de Miriam e Arão, capítulo 12, tá? Então, falaram Miriam e Arão contra Moisés, tá ligado ao pecado da rebeldia, por causa da mulher cuxita que tomaram. Então, Moisés casou-se com uma mulher, né, que não era de Israel, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Nós somos a mesma coisa que Moisés, Arão e Miriam estavam falando. Né? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Veja, é uma revelação da personalidade de Moisés. Moisés era humilde e manso. E ele diz aqui, o texto diz que ele era mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Homem manso. Então, para esse homem que era manso, mais manso do que todos os homens da terra, né, mais do que todos os homens da terra, quebrar as tábuas da lei, né, vociferar, né, fazer aquilo que ele fez diante da rocha, né, mostra que realmente esse povo tirou ele realmente do sério. Mas voltando, né, voltando. Então, logo o Senhor disse, versículo 4, a Moisés e a Arão e a Miriam, ele diz: vós três saí à tenda da congregação. E eles saíram os três. Vocês são iguais, não são? Então saíram os três iguais, ok? Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Vem cá vocês dois. Você consegue imaginar a cena? Vem cá vocês dois, né? Então diz: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Sou eu que decido. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, ou a glória de Deus. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? É burro demais. Olha só. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam, assim que se afastou, e eis que Miriam se achou leprosa, branca como a neve.
Olhou Arão para Miriam e eis que estava leprosa. Ele ficou apavorado. Ele ficou apavorado. Quando ele viu a irmã daquele estado, ele ficou apavorado e logo virou a chave dele. Disse Arão a Moisés: ai, meu senhor, ou senhor meu, não ponhas de rogo sobre nós este pecado, pois loucamente pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. Nossa irmã, está falando, é nossa irmã, né? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E aí respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Ou seja, se o pai dele tivesse cuspido no rosto de Miriam, seria um sinal de desprezo, né? Então, não seria ela desprezada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Então, a lepra serviu de lição para ensinar os rebeldes. Se vocês se rebelarem contra a liderança que eu, Deus, constituí, é isso que vai acontecer com vocês. Percebe? É claro que, infelizmente, hoje, esse texto é utilizado de uma maneira muito imprópria, né, por alguns líderes, né, que querem dizer: olha, não se levantem contra mim porque vai acontecer isso contra vocês. Não tem nada a ver. O contexto é só entre Moisés, Miriam e Arão, tá? Mas eu destaquei a lepra, porque a lepra serviu de ferramenta, de instrumento de Deus para disciplinar o povo nas lições sobre santidade e comunhão com ele. Ok, Sandra? Ok, pastor, então, mas é o que eu fico intrigada aqui na Terra Prometida, Deus fala assim: quando você chegar lá e eu mandar a lepra lá, né, eu não sei por que ele permite que isso continue lá, né? Exatamente por causa dessa função didática da lepra. Uhum. Tá? O temor por ser contaminado com a lepra, tá? Fazia com que o povo, deveria fazer com que o povo buscasse uma vida santa com ele. Certo. Então... Ele está dizendo: olha, quando eu enviar a lepra, ou seja, quando eu enviar, obviamente só no contexto do castigo, da disciplina. Você percebe? Certo. Só no contexto do castigo, da disciplina. Tanto é que depois lá já no Novo Testamento, né, você vai verificar que aqueles que são leprosos são tidos como pecadores. Porque isso foi alimentado durante toda a história de Israel. Então, se é leproso, é pecador, porque foi açoitado por Deus. Eu falei para vocês, etimologicamente, lepra, né, a palavra dá a ideia de açoite. Tá? Então, você foi açoitado por Deus, e você é pecador. Então, a lepra foi entendida como um instrumento da disciplina de Deus. Entendeu? Obrigada. Amém? Quem é agora? Obrigada, ok. O Josué, depois a Silvana. Oi, Josué. Oi, pastor. Oi. Pastor, sendo a Bíblia a palavra de Deus nos revelada pelos teus servos, que foram inspirados pelo Espírito Santo, né? Que escreveram, não é isso? Sim. Como é? Eu sempre tenho uma dúvida sobre esse versículo 29 de Deuteronômio 29 também. Tá. Ok. Quando diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Porque a Bíblia nada mais pode ser registrada e nem tirada, né? Nada acrescentada e nem tirada. O que seriam essas coisas encobertas pertencentes a Deus? Então, o texto aqui, ele não esclarece que coisas encobertas são essas. Tá? Então, na minha versão está: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Nós não temos ideia, né? O texto, né? Ele não fala, não esclarece que coisas encobertas são estas, né? Talvez
alguma referência ao futuro de Israel, da história de Israel, que não fazia parte do conhecimento do povo, tá? Alguns falam que isto diz respeito à vontade soberana de Deus que nós não conhecemos. E nós sabemos que nós não temos acesso, né, à mente de Deus. Somente Sim. o Espírito Santo tem acesso à mente de Deus, porque ele também é Deus. Somente o Espírito de Deus sonda até propriamente a mente de Deus, porque ele também é Deus. Então, o que foi revelado? O que foi revelado são esses 66 livros. Sim. Isso nos pertence. Isso nos pertence. Mas há coisas que estão no coração de Deus, na mente de Deus, que ele não revelou ao homem, né? Então, a referência, por exemplo, o que Paulo ouviu do Senhor lá quando ele foi arrebatado. Está lá em 2 Coríntios. Né? Então, em 2 Coríntios, ele fala na terceira pessoa, ele fala, eu conheci um homem, tal, né? Ele diz assim, se é necessário, 2 Coríntios 12, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. 2 Coríntios 12. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. São palavras que não podem ser reveladas. Então, ele soube mais alguma coisa a respeito da vontade de Deus, que não foi revelada a nós e nem ele nos revelou. Ele apenas está nos dizendo que teve essa experiência, né? E ainda, vai além. Né? Paulo mesmo vai dizer, né, no capítulo capítulo 2, não, 1 Coríntios, estou mal de cabeça hoje, viu, gente? Estou mal de cabeça. 1 Coríntios 2, 9, né? Ele vai falar, vou ler antes para vocês terem ideia. A verdadeira sabedoria, né? 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, que era a filosofia nos gregos, né, que eles gostavam disso, né? Nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, há coisas que ainda não chegou a nós, não chegaram a nós, tá certo? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Percebe? Então, há coisas que Deus não revelou, que fazem parte daquilo que nós podemos falar de coisas ocultas de Deus. Deus não nos revelou. Um exemplo daquilo que não foi revelado no Antigo Testamento, para ninguém, para nenhum profeta, que era um mistério, que foi revelado depois, foi a igreja. A igreja é um mistério de Deus que foi revelado na plenitude dos tempos. Entendeu? Isso não foi revelado aos profetas, a Isaías, a Amós, a Osés. Foi revelado o quê? Na época da plenitude dos tempos, quando Cristo se revelou. A igreja é uma coisa nova. Então, Deuteronômio 29 diz respeito à vontade soberana de Deus, que no exercício da sua soberania,
aprove a ele não revelar tudo a nós. Tá certo, pastor. Obrigado. Até porque, se ele revelasse tudo, algumas coisas nós não suportaríamos. Amém. Jesus mesmo vai dizer isso aos seus discípulos, né? Vocês não sabem agora, saberão depois. Entendeu? Então, Deus vai agir dessa maneira, né? De forma que nós possamos assimilar a sua revelação. E aquilo que ele não revelou, por causa da sua vontade soberana, ele faz o que ele quiser, e também podemos pensar que talvez nós não tivéssemos condições de suportar a sua revelação. Tá ok, pastor. Obrigado. Entendi. Ok? Perfeito, perfeito. Quem mais? Quem sabe na glória nós saberemos, né? Assim, teremos toda a eternidade para que juntos, eu e vocês, todos, estejamos às 15h no terceiro portão do lado oriental de Jerusalém. Vamos nos reunir juntos, vamos pegar todas as nossas perguntas e vamos perguntar diretamente para o mestre. Tá certo? Então, combinado? Quando nós estivermos na eternidade, nossa turminha aqui, terceiro portão do lado oriental, 15h, nós nos reunimos e vamos perguntar a Deus as nossas dúvidas, que certamente... Amém. Ok? Ok. Quem mais? Oi. Walter queria fazer uma pergunta. Sou eu, pastor. Opa. Eu quem? Silvana. Oi, Silvana. É Silvana. Então, bom. pastor, não, eu ia falar sobre o que o pastor acabou falando, mas no final, que pode-se dizer, então, que a lepra representa o pecado, certo? É um símbolo, É um símbolo. Aí o pastor acabou falando isso no final aí. Isso, é um símbolo. Era tido, exatamente como eu falei, o sentido da palavra lepra leva a açoite. Então, é por isso que eles entendiam que era um instrumento de Deus para disciplinar o seu povo na lição sobre santidade, ser puro. Okay? Então, pastor, eu tenho um pequeno testemunho, se me permite contar rapidinho sobre isso. Tá. É rápido. É de letra, o senhor vê, né? Nesses tempos atuais eu tive um sonho uma vez, uma pessoa fez uma maldade contra mim, uma pessoa próxima, e eu tive um sonho, Deus me deu um sonho que eu vi essa pessoa de costas, com muletas, e eu vi a perna dela como se fosse tecido rasgado, uma coisa horrível. E eu acordei assim, foi bem rápido, o sonho foi só isso, eu acordei assim muito desesperada, pedi a Deus para essa pessoa, porque para mim era algo real, e eu contando para uma amiga minha, que é evangélica também, irmã na fé, psicóloga, e eu contando, ela me falou, Silvana, lepra significa pecado na Bíblia, né? Tem o símbolo de pecado. Aí eu falei, nossa, será que é isso? E aí Deus me deu esse entendimento, que havia sido essa pessoa que fez isso comigo. Muito interessante. E depois de um tempo, essa pessoa veio e me pediu perdão. Olha só. Isso. Então, assim, isso ficou muito claro. Aí eu já tinha visto na Bíblia sobre lepra, mas não tinha falado, não, Silvana, isso representa pecado. E assim, tempos atuais. Então, Deus me deu essa visão, Deus não me deixou enganado, me mostrou quem era. Foi uma bênção. Assim. É isso mesmo. Era algo figurado, não era real, né? Era algo figurado, simbólico mesmo. Simbólico. A lepra simboliza, né? Isso. A lepra não é o pecado. A lepra simboliza. Simboliza isso. Mas aqui depois, lá, já na época de Jesus, né? Eles já estavam, não consideravam nem mais como enfermidade. Todo leproso era um pecador e ponto final, e não podia. Inclusive, vocês sabem muito bem que o leproso não podia, na época de Jesus, conviver, né? Na aldeia, na cidade, eles tinham os seus retiros, né? E eles tinham que se vestir com farrapos, e quando entravam em determinada aldeia ou cidade para pedir esmolas, para tentar a sua sobrevivência, ele tinha que entrar gritando, imundo, imundo. Ou seja, já estava apontando para ele, e ele falava imundo, porque imundo já era a referência à lei cerimonial, ou seja, é pecador, é imundo, ok? Muito bem. Walter, cadê o Walter? Oi, Walter. Bom dia, pastor. Bom dia, meu amigo.
Não, estava pegando o gancho do Josué, aí eu estou vendo Deuteronômio 3-4. 29, 3 a 4. 29, 3-4, que diz assim, Moisés está dizendo ao povo, com seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Então, eu creio que o Espírito Santo, com o tempo, vai dando entendimento para a gente das coisas que virão, ou que estão acontecendo. Eu estou crendo nisso. Perfeito. Perfeito. É mais ou menos isso. Então, nessa direção. Era um povo que não estava preparado para receber do Senhor as revelações. Se fosse um povo, por isso que o Moisés tinha o desejo que todos tivessem a porção do Espírito que estava sobre ele. Tá? Porque as coisas seriam diferentes. Né? Todos poderiam usufruir dos benefícios das revelações do Senhor se o povo fosse íntimo com ele. Mas é exatamente o que você leu aqui. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, porque ele conhecia o coração daquele povo. Nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Mas para a igreja, 1 Coríntios 2:9, ele diz, nem olho viu, nem ouvido ouviu, né? Nem subiu ao coração, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tá? Então, os demais não têm essa capacidade, mas nós temos esse benefício. E Jesus mesmo vai dar graças a Deus, né? Ele vai dar graças a Deus porque o Senhor revelou seu reino, as boas novas, aos pequeninos, aos simples, não aos doutores, aos homens importantes, mas ele revelou aos humildes. Entendeu? Então, veja, é exatamente dentro desse contexto mesmo. Ó. Esse povo não estava preparado para ouvir, para aceitar, né? E é por isso que Moisés vai dizer que nem tudo foi revelado. O que foi revelado está com a gente, o que não foi revelado está com ele. Provavelmente, essas coisas encobertas dizem respeito à própria história futura de Israel. Será que eles estariam preparados, né, para entender que gerações futuras de Israel passariam pelo Holocausto, passariam por Auschwitz, passariam por Treblinka, entendeu? Será que eles estariam preparados para isso? Será que eles entenderiam? Né? Então, veja só, tem coisas que Deus não revelou, né? No que diz respeito ao futuro de Israel. Né? E coisas que ele revelou estão conosco. Isso pertence a nós. Então, isso é nosso. Moisés disse para sua... Isso é nosso. Isso você pode se agarrar com toda certeza. Agora, as coisas não reveladas pertencem a ele. Porque ele é soberano. Ele escolhe, ele faz a seleção do que pode ser revelado. Ok? Bem? Eu volto. Beleza. Então tá bom. Então tá bom, pessoal. Nós terminamos o Pentateuco. Estamos fazendo uma introdução a cada livro, tá certo? Para que a gente possa ter uma ideia geral do livro. Nós não fizemos um estudo detalhado, porque não é essa a proposta nessa disciplina Introdução Bíblica. É apenas uma introdução a cada livro. Tá bom? Então, vamos fazer isso, se Deus permitir, os restantes 61 livros que nos restam. Tá bom? Ok? Se não tivermos mais nenhuma pergunta, então, um bom sábado para todos. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe a todos.